Como conservar o patrimônio cultural em meio a tanta influência das modernas inovações? E que espaço as políticas culturais ocupam no Brasil de hoje? Para falar sobre cultura e para falar sobre arte no contexto atual brasileiro, a gente também tem que olhar para trás para compreender o presente. E para entender os processos e as influências externas para a nossa formação cultural e analisar o papel da cultura nos diferentes momentos da história do país até hoje, nós convidamos o historiador Paulo Knaus. Paulo, além de pesquisar a história da cultura e a história da arte, ele também é vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, o meu Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro também. E ele foi diretor do Museu Histórico Nacional durante 5 anos, entre 2015 e 2020. Paulo, querido, seja muito bem-vindo ao nosso programa de diálogos e vamos conversar sobre esses temas candentes. Vamos sim. Paulo, como é que a gente faz para equilibrar a necessidade de modernização do espaço urbano com a conservação do patrimônio da cidade, do patrimônio cultural da cidade? Cristian, eu começaria dizendo, né, que esses termos não deveriam ser tratados como opostos, mas como complementares, né? Tradicionalmente, não é, a gente pensa os monumentos, né, como objetos isolados na cidade, né? E, na verdade, eles se tornam solitários nesse sentido, né? E quando eles se tornam solitários, eles se tornam pouco significativos. Quando o monumento fica muito isolado da vida da sociedade, não é? Ele começa a ser apartado do processo de produção de significados em torno dele. E hoje em dia, né, quando a gente pensa a modernização da cidade, a gente já pensa também de modo diferente em outras épocas, não é? Fora de uma lógica linear do progresso, não é? Que deixa o passado para trás, não é? As ideias em torno do desenvolvimento sustentável e de um ambiente sustentável na cidade, não é? Implica em que a gente qualifique o espaço da cidade, não é? Qualifique sobretudo para a vida social, para a valorização do convívio e da construção dos laços sociais. Eu diria, não é, que o interessante numa abordagem contemporânea é a gente conseguir fazer com que os aspectos da vida modernizadores da vida se combinem com a memória do lugar, a memória da vida na cidade, de modo que contribua para valorizar os significados da vida urbana. Não é? E esse é o sentido do patrimônio cultural, não é? Ele não é apenas um elemento de decoração da cidade, ele é um elemento de construção de significado em torno dos espaços da cidade, né? Não é? E deveria, não é, ser parte do processo de vida na cidade para que esse significado se mantenha vivo nas práticas da cidade, não é? Então, o patrimônio ele precisa, de algum modo, né, ele participar da vida da cidade. Claro que hoje, quando a gente vê um edifício antigo, a primeira coisa que a gente pensa logo é criar um café, não é? Dar um uso comercial. É claro que isso é uma forma de você integrar o patrimônio na vida da cidade. Mas se você não envolver isso com um processo de produção de significado, não é? Ele fica um edifício que tem uma decoração diferente na rua, não é? Então, o desafio, não é a gente conseguir pensar que a cidade é um lugar de produção de significados que deveriam valorizar a vida coletiva, não é? Eu sempre defendo que as cidades deveriam ter curadores, não é? Devia ter uma equipe de curadores para promover eventos, para valorizar os monumentos, os vestígios mais antigos, os acontecimentos da uma É comum a gente ver placas distribuídas na cidade com essas referências, mas não há propriamente uma prática social que faz a gente perceber essas placas, não é? Então, o que eu chamo a atenção, não é que a cultura não devia ser pensada, e o patrimônio não deveriam ser pensados apenas como objetos, não é? Eles precisam ser pensados, sobretudo, como parte de práticas sociais, porque o significado ele é sempre uma construção vivida, não é? Se ele ficar no livro, ele não participa da vida, não é? Então é preciso fazer com que a gente torne o patrimônio motivo de mobilização da vida coletiva. Eu acho que a própria pergunta que eu te fiz embute uma ideia,
provavelmente do século XIX, que durou muito tempo, de que a gente vivia uma época que era radicalmente diferente do passado e que nós tínhamos que conservar os vestígios do passado e que os vestígios do passado eram algo para ser admirado em si mesmo, como se fossem umas ruínas, as ruínas de Atenas, as ruínas de alguma coisa, e aquilo era alguma coisa que você tinha que venerar de alguma maneira, como alguma coisa que justamente não pertence ao tempo presente. O que você está dizendo, na verdade, que parece muito mais interessante, é que, na verdade, o significado daquele monumento, daquele vestígio, é uma coisa que se atualiza permanentemente, na verdade. Porque a história não para, na verdade. Exatamente. A gente não pode esquecer que a memória é feita da lembrança. E quem lembra não está no passado, está no presente. Isso significa que o significado sobre os nossos passados, não é? Eles são sempre do presente. São uma construção da atualidade. Então, quando a gente fala de um bem protegido, né, pelo seu valor de antiguidade, é claro que o seu valor de antiguidade não é insignificante, tem alguma razão de ser, não é? Mas ele tem uma natureza enciclopédica. Se você não conseguir fazer disso, parte da vida atual. Não é? E é isso que eu, em geral, chamo de solidão do monumento. Né? Quando ele começa, as pessoas sabem que ele é importante porque ele está ali no pedestal, mas não sabem por que ele está ali. Não é? Isso quando não começam os usos iconoclastas ou de idiosincrasia. Não é? Eu gosto sempre de lembrar da história que a estátua equestre de Dom Pedro I, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, que é o primeiro monumento público inaugurado no Brasil em 1862, ele é muito importante, né, para a história da arte, porque ele traz junto, né, no pedestal as alegorias das regiões do Brasil, representadas por elementos da fauna, né, animais, e indígenas, não é? Do território nacional. Isso significa que o monumento é cercado de figuras indígenas. No século XIX, o monumento começou a ser conhecido como monumento do caboclo, não é? E passou a gente tem até citações de época, não é? Que a própria praça passou a ser chamada Praça dos Caboclos, porque era onde tinha as figuras indígenas. Bom, daí para as outras práticas que decorrem, né, dessa produção de significado, é um pulo. Então, alguém pode dizer, não é, que isso talvez seja um ato quase iconoclasta contra o monumento. Não é? Mas, na verdade, é o processo pelo qual a sociedade se apropria do monumento, não é? Não pelo significado que foi programado por quem projetou e promoveu o monumento, mas pelo significado que a sociedade reconheceu, não é? Em torno da sua vida cotidiana na cidade. Então, há muitos exemplos desse tipo, né, de monumentos que ganham significados que parecem contraditórios em relação à sua criação. Não é? É o caso lá de São Paulo do Borba Gato, né, que é muito criticado, mas volta e meia aparece moradores do bairro que defendem o monumento, porque o bairro não tem equipamentos de qualidade. Né? E o monumento, por menos esteticamente valorizado que ele possa ser, ele ainda assim dá um status ao bairro. Não é? Isso aconteceu também, tem um caso famoso em Niterói, não é? Com a Estátua do Trabalhador, que foi inaugurada em frente ao Ministério do Trabalho em 1945, no governo Dutra, não é? Em 47, se não me engano, e que o Dutra achou horrível, no dia seguinte tiraram o monumento. Tempos depois doaram para Niterói, e Niterói foi colocado na praça, não é? E novamente o monumento foi retirado por ser feio, não sei e tal. Resultado da história, o movimento comunitário começou a defender o monumento porque um bairro operário também merecia ter monumentos. Não é? E isso fez com que a Estátua do Trabalhador, do Celso Antônio, esteja hoje lá no Barreto, no Parque Público. Né? E não importa se aquilo foi um monumento construído numa determinada época, aquilo faz parte da valorização do bairro, porque um bom bairro tem que ter um monumento. Não é? Então, isso tudo faz parte, né, dessas formas de apropriação social das imagens na cidade, que muitas vezes não respondem diretamente ao programa original da obra de arte ou do monumento, da escultura pública, não é? Mas que fazem sentido para a vida da cidade de outro modo. Né? Deixa eu fazer uma outra pergunta que tá bem próxima dessa, que às vezes a gente vê
eu não quero generalizar, né, mas a gente vê também às vezes o contrário, uma sensação de que, não digo na longa duração, porque eu também não sei como é que foi a recepção na época, mas às vezes parece que ocorre o contrário, que a comunidade ela não recepciona o monumento no significado original para o qual ele foi feito. Então, por exemplo, mesmo aqui no centro do Rio de Janeiro, sobretudo, assim, a gente está num momento que a gente está cheio de estátua depenada. Por exemplo, a estátua do General Osório, que fica no Largo do Passo, na Praça 15, está depenada há anos. Ali a estátua do General Deodoro da Fonseca, que fez a República, que está enterrado ali embaixo, também está depenada mesmo. Quer dizer, parece que não existe, parece que é o contrário da cena que você está descrevendo, ou o complemento vazio, simetricamente oposto. Eles são depenados porque eles não foram apropriados pela comunidade, porque o sentido deles se perdeu, ou eles nunca tiveram aderência a essa comunidade. O que se atribui isso? Essa falta a falta de processos de produção de significados em torno da obra, não é? Em torno do monumento. Então, você deu o exemplo do General Osório, ele foi inaugurado numa praça que era o centro do poder, não é? Era uma praça cívica. Quando foi, já não era mais. Não é? Então, de certo modo, né, a inauguração do Monumento General Osório na Praça 15, em frente ao antigo Paço Imperial, não é? Foi uma forma da República demarcar o território como republicano, né, diante do palácio que representava o Império. De modo estranho, porque o General Osório também é um personagem da política do Império. Sim. E o projeto se inicia ainda no período imperial, não é? Mas é inaugurado pelo Floriano Peixoto, num momento, num contexto republicano muito particular, e ele ganha um significado político. Mas, a rigor, não é? Ele chegou anacrônico, né? Porque naquele momento é justamente quando o Largo do Paço o governo sai do Paço, né? Ele vai primeiro para o atual Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, não é? E o Paço Imperial se torna a sede dos Correios, depois... A Praça dos Três Poderes da República Velha é Cinelândia, né? Deve ser Cinelândia. Então, há um esvaziamento da atual Praça 15, não é? No sentido como praça do poder, não é? De representação oficial. E o monumento, com isso, ele perde um pouco a sua lógica de representação do poder oficial. Não é? A mesma coisa, o caso do Deodoro é um pouco diferente, porque o Deodoro ele é um monumento que é proposto e aprovado na Constituição de 34. Não é? Ele é o patrono da Constituição de 34. E o monumento, quando ele é inaugurado às vésperas do Estado Novo. Então, ele termina sendo um monumento cultuado pelo Estado Novo. Vai ser o centro, por exemplo, das grandes mobilizações da juventude brasileira, já no tempo da guerra, quando se organiza uma espécie de movimento de juventude oficial no Brasil, no contexto da guerra. Não é? Então, quando o Estado Novo acaba, é um paradoxo, né? Que é parecido com o General Osório de outro modo. Não é? O monumento que deveria representar o Estado de Direito, não é? Se tornou o monumento que representou o Estado Novo. Então, quando o Estado Novo acaba e retorna o Estado de Direito, não é? A Constituição de 45 propõe um novo monumento, que vai ser o monumento a Rui Barbosa, que nunca vai ser feito, não é? Mas que vai ter como corolário o fortalecimento da Biblioteca e Museu do Rui Barbosa e da origem, fortalece, não é? O projeto da Fundação Rui Barbosa. Então, o monumento ele se esvazia porque ele perdeu a sua comunidade de sentido. Não é? Essa que é a discussão. Os monumentos eles ficam solitários quando eles perdem a sua comunidade de sentido. Então, esses dois monumentos que você lembrou, não é? Eles são monumentos que participaram de um processo político específico e eles se tornaram anacrônicos com a mudança do próprio contexto político e não encontraram mais a sua comunidade de sentido. Mas o que é engraçado é que o próprio Estado constrói aquilo para dar o sentido, seja o General Osório, seja o Proclamador da República, seja o monumento do Almirante Tamandaré ali no começo da Praia de Botafogo. Quer dizer, o próprio Estado faz e depois o próprio Estado abandona. Como é que ele imagina que a comunidade vai... Quer dizer, espera-se que a comunidade se aproprie, mas se ela não se apropria, o monumento fica lá.
Fica lá, ao Deus dará. Eu penso, né, vamos voltar ao tema, não é, de uma curadoria na cidade, né, curadoria cultural na cidade. Não é? Seria importante a gente compreender que a cultura acontece, por exemplo, em torno desses monumentos. Não é? A forma como a gente trata os monumentos públicos na cidade continua dentro da lógica, não é, de que cultura é objeto, é uma obra de arte, e que está ali para ser admirado, não é? E não para ser apropriado, não para ter um poder de atração para mobilizar a gente em torno dele. Não é? Então, é preciso fazer desses monumentos um centro de mobilização de alguma comunidade. Não é? A gente tem o caso do Zumbi, por exemplo, no Rio, que tem data para se reunir. Não é? Hoje a gente tem o Cais do Valongo, também tem situações para a gente se reunir em torno dele. Não é? Eu me pergunto, não é? Por que a gente não pensa isso para outros contextos, outros monumentos na cidade? Não é? É claro que eu não vejo muito mais sentido, não é, da gente se reunir para celebrar a Guerra do Paraguai, não é, em torno do General Osório, nem talvez a memória da Primeira República. Não é? Mas seguramente, não é, ali é um lugar para se pensar o papel da arte na cidade. Não é? E é muito interessante que ele cria uma espécie de palco, não é? Que ele tem ele tem o pedestal, e além do pedestal ele tem uma área própria para ele, né? Que na época da inauguração é muito interessante, porque a população conhecia tão bem esses rituais, não é, que ele não precisava ser cercado, e a população não invadia o espaço do monumento. Não é? As fotos da época mostram que em cada canto tinha um soldadinho, na época da inauguração, a praça abarrotada, e tinha 4 soldadinhos, um em cada canto, não é? O que evidentemente não servia para segurar multidão nenhuma. Não é? Eles estavam ali para cumprir uma posição simbólica, e a população respondia. Estavam enterrados. Também ali tinha uma cripta, né? Hoje o corpo não está mais lá, a família conseguiu tirar o General Osório, né? Mas ele também tinha uma cripta originalmente, né? Então, esses monumentos, né, que a gente mencionou, são monumentos relacionados também a essa coisa do culto pela morte. Não é? E são práticas da vida na sociedade que são de uma certa época, não é? Não fazem mais sentido, talvez, para nós hoje. Não é? Mas daí é importante ressignificá-los, como você estava dizendo antes. E produzir, eu falei para você há pouco, né, do Monumento do Bolívar, que fica junto do shopping center grande aqui no Rio, o Rio Sul, não é? Que teve uma época que junto dele tinha uma pista de skate. Então ele virava o ponto de encontro dos skatistas na cidade. Não é? E é interessante você observar isso, porque são monumentos que depois terminam protegidos de algum modo, porque não são pichados, não é? Porque tem gente em volta deles, não é? Eles não caem na solidão. Esse poder de atração deles faz que eles continuem, de algum modo, participando da vida em sociedade. Quase todos esses monumentos que ele citou, eles têm praças maravilhosas. Não é? Então, quem fica solitário não é só o monumento, não é? É a praça. As pessoas começam a não prestar atenção na praça em que as pessoas circulam. Não é? Não só não presta atenção no monumento, como não presta atenção no próprio ambiente. Não é? E isso termina levando à degradação do ambiente urbano. E, enfim, eu sempre digo, né, que defender os processos de significado, construir comunidade de sentido em todos os monumentos, é defender, sobretudo, a qualidade de vida do espaço, é preservar a urbanidade, não é? É preservar o espaço como lugar de convivência na cidade. Para cidades como Rio de Janeiro, que faz parte da cultura viver na rua, não é? É fundamental você ter ações dirigidas para a valorização da vida na praça. Você disse numa entrevista para a revista Acervo que hoje não tem mais uma bancada da cultura expressiva no nosso Congresso, né? Que já teve. Né? E o que aconteceu, hein, Paulo? O que aconteceu que essa gente sumiu? Bom, Cristian, isso talvez eu digo bancada, claro que tem. Exceções honrosas. Existe, né? Até um grupo lá, né? Eu esqueci como a gente chama isso, né? Uma época a Jandira Fegali, acho que foi a primeira delas,
mas com muito pouca presença política no parlamento, né? A cultura, naturalmente, mudou muito de sentido na vida contemporânea, não é? A cultura, de certo modo, não é? Ela, a partir do Estado, foi muito vista como um ato oficial, não é? A gente estava falando dos monumentos cívicos, por exemplo, não é? E claro que o processo de redemocratização levou a gente a ressignificar os sentidos da cultura na vida contemporânea. E a democracia impõe também, não é? Novas concepções em torno da cultura, não é? A democracia é o convívio com a diversidade, o respeito à pluralidade e, evidentemente, não é? As concepções de cultura, em alguma medida, acompanharam isso, não é? A cultura, para nós, hoje, é o espaço da convivência com a diferença, a valorização da pluralidade, não é? Existe, inclusive, a convenção que o Brasil é signatário internacional da diversidade cultural, da Unesco, não é? E são pautas contemporâneas das políticas culturais. Então, a gente pode dizer que da década de 80 para cá, muita coisa mudou no campo da cultura. E no caso do Brasil, mudou também o financiamento da cultura, não é? A cultura hoje, ela faz parte, não é? Do Pacto Federativo. A gente tem a participação do município, a gente tem a participação do Estado, do governo federal, e a gente não pode esquecer que, mais do que nunca, não é? A cultura no Brasil hoje também se sustenta pelo apoio e a participação da sociedade civil através das leis de incentivo, seja na esfera federal, chamada Lei Rouanet, seja as leis de ICMS, não é? De isenção de impostos na esfera estadual, e as leis do ISS na esfera municipal, que muitos municípios, principalmente capitais, têm instrumentos semelhantes, não é? Depois você tem outras, o caso da Lei Aldir Blanc, que são também instrumentos dessa ordem federativa. Então, é claro que a gente pode dizer, não é, que a cultura tem um contexto muito diferente daquele que a gente imagina tradicionalmente, não é? Do ponto de vista da institucionalidade da cultura, mas também do ponto de vista das concepções da cultura. Agora, por alguma razão, a política, não é, passou a ser um campo de perseguição à criação cultural, não é? É muito comum você encontrar políticos, não é, que muitas vezes, para discutir a institucionalidade, não é, do fomento à cultura no país, não é, como o caso da crítica à Lei Rouanet, terminam demonizando os atores, os agentes da cultura, as instituições culturais, não é? Então, se tornou um campo muito minado com a participação política, com o debate político, né, sobre a cultura. Isso é realmente uma coisa que, a meu ver, indica, eu costumo dizer isso, não é? Uma falta de densidade dos projetos políticos no Brasil. Porque todo grande projeto político que a gente conhece na história, não é? Eu vou dar o exemplo, talvez exagerado, de Luís XIV, você não consegue imaginar o Rei Sol sem Versalhes, não é? Sem a arte que acompanhou a moda, a música, não é? O que seria no Brasil, não é? O Império sem a Quinta da Boa Vista, sem a arquitetura neoclássica, sem a pintura histórica, não é? A cultura, ela é expressão de projetos políticos, não é? Hoje é muito interessante que a gente percebe que os projetos políticos no Brasil, eles não têm projetos culturais, eles não andam junto com projetos culturais, não é? Então isso, para mim, é uma indicação, não é? Talvez de baixa densidade das ideias políticas no Brasil, não é? E me assusta mais ainda quando eu percebo que os políticos começam a perseguir a cultura, não é? Isso significa dizer que eles se tornam, de certo modo, obstáculos para valorizar a densidade do próprio projeto político, não é? E, curiosamente, o Brasil, que pela carência do Estado como ator decisivo na promoção da cultura contemporânea, não é? Levou a um desastre trágico, que é o incêndio do Museu Nacional, não é? Que se torna uma medida, não é? Dos dilemas dos rumos da política cultural no Brasil, não é? Quer dizer,
a gente pode somar, né? Porque tem o incêndio do Museu Nacional, da Cinemateca, não é? O do próprio Museu da Língua Portuguesa, e só nas últimas poucas décadas, não é? Da Capela de São Pedro de Alcântara aqui também. Não, e fora isso, se a gente for juntar os desastres, não é? Pirinópolis, Salvador, não falta monumento incrível que sofreu alguma coisa nas últimas décadas, não é? Todos esses casos mostram os desafios para a participação do Estado na cultura. Agora, esse país que assistiu ao maior incêndio de um museu no mundo é o país que, nas últimas décadas, mais cria museus no mundo, não é? Especialmente museus comunitários. Vamos chegar lá. No século XXI, o Brasil produz, por década, não é? Mais de uma dezena de museus, não é? Produz mais de um museu por ano. Não é? Então, isso é uma coisa impressionante, não é? Se a gente pensar que parece que o Estado se afasta do compromisso com a cultura e a sociedade cada vez mais está comprometida com a defesa do patrimônio cultural e da promoção da cultura como instrumento do seu reconhecimento, né? da sua existência. Então, eu acho que isso é um dilema da nossa democracia. Não é? A sociedade, no contexto da democracia contemporânea brasileira, não é? Percebeu, assumiu a cultura como parte da afirmação dos sujeitos sociais, não é? Do nosso contexto contemporâneo. Agora, o Estado ficou perdido diante disso. Não é? A gente não sabe direito qual é o papel do Estado, não é? No contexto contemporâneo em relação à cultura. Eu me lembro, não é? Que a Funarte, nos anos 70, nos anos 80, era aquela que levava, era a agência que levava concerto de piano para o interior da Amazônia, não é? Para cidades menores. Não é? Hoje, a gente mal consegue ter teatros de referência nacional no país. Não é? O Teatro Cláudio Santoro, em Brasília, teve fechado mais de uma década. Não é? Então, o caso, eu cito sempre também o caso Brasília, quando mudou foi criada, não é? Mudou, fez a transferência da capital, estadualizou o Teatro Municipal do Rio, que tinha a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, o Balé do Teatro Municipal, não é? Que se tornaram agências estaduais. Não é? E em Brasília? Faltou a companhia de dança, a orquestra demorou mais de uma década para ser criada, não é? E mesmo assim não tinha público, né? Por isso que demorou na época, talvez. Talvez não tivesse público, mas tinha que ter tido projeto para isso, porque se você estava acabando com uma agência de referência da política cultural, não é? Era preciso criar alguma coisa diferente, não precisava ser igual, não é? Não precisava nem ter teatro em Brasília. Mas eu acho que o Rio continuava sendo capital de alguma maneira, naquela época ainda, durante algum tempo. Eu acho que deve ter sido simbolicamente, isso. Sim, mas isso legitimou o Estado Federal se afastar do seu compromisso. Mas eu tenho a impressão que talvez esteja falando de duas coisas assim, ao mesmo tempo, que são diferentes. Uma é que o Estado deixou de dar linha ou deixou de dar direção. Isso. Mas a partir do momento em que o Estado deixou de dar direção, é porque houve uma apropriação, talvez, da sociedade, da cultura, exatamente como você estava dizendo. Eu me lembro que aconteceu uma coisa muito interessante que eu reparei uns anos atrás, eu nunca vi ninguém falando disso. Todas as cédula, dinheiro, quando você olha, sei lá, desde a independência praticamente, com diferente uma outra cédula, todas são dos mesmos personagens. Barão do Rio Branco, Dom João VI, Pedro Alves Cabral, Duque de Caxias, os presidentes, Getúlio Vargas, os imperadores, etc. e tal. Quando houve a redemocratização, pela primeira vez você teve personagens que não eram os mesmos. Rui Barbosa, Oswaldo Cruz, Machado de Assis. Quer dizer, tem alguma coisa de autonomia da sociedade civil aí. Né? Então, eu acho que tem alguma coisa, talvez, nesse sentido, que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Mas o segundo ponto era que a cultura, quando o Estado dava linha nessa cultura, essa cultura era percebida, não sei se porque era vista como uma coisa oficial, como alguma coisa que era neutra e que não era ideologizada. E de alguma maneira, nas últimas décadas, houve uma ideologização da cultura, que eu não sei se foi decorrente da apropriação pela própria sociedade de alguma maneira, e a cultura deixou de ser objeto, de ser vista como alguma coisa não política,
ou com alguma coisa que não era suscetível de... E aí a bancada da cultura desapareceu porque ela virou objeto de... Isso é coisa de comunista, ou isso é coisa de conservador. E aí você tem... E aí, dentro da ausência do Estado, você dá um colapso na política cultural de alguma maneira, não? Eu diria que ela não era neutra, ela era oficial, né? Isso. Era então, percebida como uma coisa e ela era comum. Um elemento que impunha a uniformização, ela dava unidade pela uniformização da sociedade, não é? No contexto democrático, a cultura é aquela que dá visibilidade à democracia, que se caracteriza pela diversidade e pela pluralidade, não é? A questão, eu diria, não é, que ao deixar de ser oficial, não é? A cultura não pode mais ser representada pelo Estado. Mas isso não significa dizer que o Estado não deva abdicar do seu papel estratégico de fomentar a cultura, não é? E criar e patrocinar as instituições para que, na democracia, não é? Os agentes da cultura, não é? Eles consigam promover a criação cultural, não é? O que a gente vê hoje, não é? Eu acho que é uma situação em que muitas vezes a política, não é? Parece que tem saudade de uma cultura oficial, não é? E não quer admitir que no contexto democrático, não é? A gente precisa ver a cultura como espaço da representação da pluralidade da sociedade, não é? De todo modo, é muito evidente, Christian, que quando a gente analisa o orçamento da cultura, não é que a decadência da participação do Estado é evidente. Eu dou um exemplo assim singelo. Na década de 80, o Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, não é, que é um museu municipal, mas que tem uma coleção de importância nacional muito grande, tinha 3 museólogos no quadro. Não é? Como é que no século XXI esse mesmo museu não consegue mais ter museólogos no quadro? Isso tem que ter uma explicação, porque o município não ficou mais pobre, não é? A cultura não ficou menos importante, a coleção não ficou mais pobre, não é? Ao contrário, tudo vai demandando mais investimentos, não é? Por causa da comunicação, hoje pela internet e tudo isso, não é? O contexto de circuito de exposições, não é? Isso, para mim, traduz a falta de prioridade que o museu ganhou na política municipal, não é? Não tem outra explicação. Por que perdeu prioridade? Não é? A gente pode discutir, não é? Mas há uma evidência, não é? De que se havia investimentos garantidos na década de 80 e hoje não há, isso não vale só para o município de Juiz de Fora, isso vale... O orçamento aprovado para esse ano 2026 na cultura no governo federal é menor do que o do ano anterior, não é? E a gente ainda não conseguiu voltar ao patamar de 2012, que foi o maior das últimas décadas nosso, não é? O que explica isso? Não é? Teve uma debacle econômica, não é? Evidentemente, não é? Isso tem a ver com o papel que o Estado hoje a gente espera que ele exerça, não é? E cada vez mais a cultura está deixando de ser uma questão de Estado, não é? E talvez esse seja o dilema que a gente tem que debater hoje, não é? Se a gente chegar à conclusão de que a cultura não precisa mais do Estado, não é? Então pode ser um caminho viável, não é? Vamos deixar a cultura para a sociedade resolver por conta própria, não é? Mas hoje a gente vive uma situação que o Estado às vezes parece que impede a cultura, não é? E isso talvez seja o dilema do nosso tempo, né? Como é que a democracia convive com uma sociedade política que persegue a cultura, não é? É muito interessante você analisar as emendas parlamentares, não é? Que são concedidas, não é? É muito interessante você analisar o orçamento das emendas que são oferecidas para a cultura, e o mesmo deputado que contribui para a cultura contribui para outros setores, em proporções totalmente distintas, não é? Então isso evidencia claramente, não é? Que nós temos dificuldade hoje, no contexto da democracia contemporânea brasileira, compreender qual é a razão de ser, não é? De uma política cultural nessa nova ordem construída nas últimas décadas no Brasil. Ou seja, existe uma dificuldade de promover políticas públicas no ambiente democrático. O Estado não aprendeu a fazer isso. Pelo menos na área da cultura eu posso te dizer isso com toda certeza, não é? Eu não estou querendo aqui condenar nada nem ninguém, não, propriamente dito, mas é o contexto que nós vivemos hoje, não é? Então você tem museus,
né? O caso do Rio de Janeiro, que reúne os museus nacionais. Não é? O caso do Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, não é? O Museu da República, todos os museus que estão fechados ou parcialmente fechados. Cara, o meu filho tem 12 anos de idade, eu nunca consegui levar ele no Museu de Belas Artes porque aquela diabo não abre. Aquilo está fechado que há 8 anos. Isso. Então, você vê, é uma coleção que não é menos importante do que ela foi em outra época. Não é? O que explica que a gente não consiga, não é promover esses tesouros do patrimônio nacional? Não é? Isso não pode se explicar só pela economia. Não é? Isso tem que ser entendido, não é? No contexto do papel que o Estado tem na nossa sociedade contemporânea. Não é? E a cultura, de algum modo, não é? Deixou de ser um elemento de prioridade. O outro exemplo que todo mundo sempre cita é a participação no PIB. Não é? A cultura não tem em termos conservadores, porque depende do que você chama de cultura, não é? Mas tradicionalmente a gente diz que a cultura ela representa, não é? Como atividade econômica, cerca de 3,2% do PIB nacional. Não é? Aí quando você vai ver a participação no orçamento, gira em torno de 0,4%. Não é? O máximo que a gente conseguiu há uns 15 anos atrás foi 0,9% no orçamento. Você deve lembrar da época do ministro Gil, que o Gilberto Gil defendia 1% de orçamento, não é, para a cultura no governo federal. Não é? E nunca se alcançou essa meta. Não é? E a gente está girando em torno de 0,3%, 0,4%. Não é? Isso dá a medida, não é, da participação. E os equipamentos não tem menos equipamento de Estado hoje do que tinha em outra época. Não é? O que significa dizer, não é, que a gente tem um problema de manutenção, não é, das instituições culturais no Brasil. Você sabe, você é meu companheiro lá no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, depois do incêndio do Museu Nacional, a coleção do IHGB se tornou a mais antiga do Brasil. Uhum. Não é? E não tem sido fácil garantir patrocínio para a preservação, proteção e valorização dessa coleção, que hoje se torna um tesouro da cultura, porque é a mais antiga que nós temos. Não é? E não só é numerosa e tem raridades espetaculares, não é? E significativas, como o hino nacional, o hino da independência, né? Na partitura autógrafa do Pedro I, não é? Os cadernos de Campos de Canudos, de Euclides da Cunha e assim por diante, não é? São muitas, a riqueza da coleção é muito grande. Como é que você tem que justificar patrocinar uma instância dessa? Não é? A gente tinha que ter um pensamento estratégico que fosse capaz de dizer o que é prioridade para a participação do Estado, não é? Onde que o Estado não pode faltar. Não é? A sensação que eu tenho hoje é que a gente tem uma agenda muito aberta, muito larga, não é? E que falta pensamento estratégico. Não é? Então, o caso do Museu Nacional, eu acho muito interessante, porque a gente esquece de comentar que se trata de um museu universitário. Não é? Sim, é do UFRJ. A questão do incêndio não conseguiu colocar em discussão o papel dos museus universitários no Brasil. Não é? O Museu Paulista, não é? O Museu do Ipiranga, não é também um museu universitário. Não é? O que fez com que, recentemente, um museu pegasse fogo e o outro fosse inteiramente renovado? Não é? Como que a gente pensa, não é, o papel dos museus no sistema universitário? Não é? Como que a gente pensa o sentido dos museus como centros de produção de conhecimento inovador? Não é? O museu na universidade ele tem que se integrar no sistema de pesquisa, no sistema de ensino, não é? E pensar a extensão universitária, não é? Promovendo o conhecimento inovador. Não é? Esse debate em torno do Museu Nacional não aconteceu. Não é? E, por incrível que pareça, eu diria, não é? Que levantou muito debate sobre a tragédia do Museu Nacional, mas não conseguiu dar visibilidade à tragédia do sistema de museus no Brasil hoje.
não é? Dos museus tradicionais. Pois porque, como eu disse, a gente convive com o processo de criação de museus extraordinários, como o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, não é? Que é um museu inovador, não é? Importantíssimo, que tem uma comunidade de sentido em torno dele fortíssima, não é? Mas os museus tradicionais, que têm os tesouros da nação, parecem abandonados. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso aqui. Você diria que os museus comunitários, exposições sobre as minorias, você acha que uma coisa tem a ver com a outra? Você acha que a sociedade está se apropriando de alguma maneira dessa cultura, porque o Estado... Porque eu não consigo entender como é que, de um lado, você tem uma explosão de demanda cultural, que é manifesta nos museus comunitários, de um lado, e como é que você tem uma espécie de abandono, então, dos museus tradicionais do outro. O abandono começa pelo orçamento, né? Quer dizer, sim, mas assim, mas a sociedade, olha só, se a sociedade ela está construindo os museus comunitários, é que tem uma demanda. Como é que essa demanda não se organiza politicamente? E ela não se reflete no orçamento do Estado? É isso que é a minha... que eu não consigo entender, entendeu? Bom, isso é uma boa questão, né? Porque eu diria, não é? Eu voltaria à tecla, não é? De que existe uma oposição, uma contradição, né? Na visão do sistema da sociedade política em relação à cultura. Uhum. Não é? A politização da cultura não foi absorvida pela sociedade política. Não é? A sociedade política parece que tem saudade da cultura oficial. Não é? A impressão que eu tenho. Não é? E não consegue conviver com esse movimento cultural contemporâneo. Não é? Agora, as instituições tradicionais, elas foram sufocadas inteiramente. Você consegue conceber que o Museu Nacional de Belas Artes tem menos de 20 funcionários? Não. É inviável. Não é? Isso nunca vai ser um equipamento forte. Não é? Agora, o impressionante é que na década de 80 tinha quase 200. Como é que o Estado conseguia manter tanto funcionário naquela época e hoje não consegue? Não é? Que dilema é esse? Que matemática é essa? Não é? Você não tem a impressão de que talvez seja o fato de que com a democratização você teve uma pulverização, na verdade, na concepção do que era a cultura, e o Estado democrático não conseguiu criar ainda uma noção do que seria uma cultura nacional que incorporasse essa dimensão mais plural e fragmentária da sociedade, desse linha, desse organicidade para isso? Quer dizer, ele não conseguiu repensar a política de uma forma que eu não diria oficial, mas ele não conseguiu repensar o que seria uma política pública cultural nacional, dar linha, dar uma identidade geral, só que num formato redesenhado, repaginado por essa nova essa ideia concepção, de cultura entendeu? nacional, ela é difícil de ser sustentada. Não é? Sim, mas o problema então o Estado não vai sustentar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer o problema? Mas o Estado já não tem sustentado. Mas sustentado porque você não tem mais aquela concepção de cultura. É preciso saber aonde que o Estado vai atuar. Mas ele tem que ter não motivação vai fazer uma cívica. Cultura nacional, mas o que da cultura ele vai ter um papel estratégico. Não é? Mas eu estou pensando a em dimensão ideia de uma cívica. Cultura nacional pode ser que não. Eu acho que a cultura nacional hoje é a cultura da diversidade, não é? Ninguém mais vai poder dizer que a cultura é só uma coisa no Brasil. Não é só o futebol que representa o Brasil, não é só o samba que representa o Brasil, mas se você não é só o mulato que representa o Brasil. Mas se você pulveriza isso não tudo. Não tem mais sentido. Mas se isso pulveriza tudo e você politiza e ideologiza, o Estado não consegue agir. Porque você não tem mais o que é a cultura nacional para o Estado agir, o Estado é o Estado nacional. Cristian, eu tenho certeza que você vai compreender, não é? Que o Brasil teve foi um mar de piano. Não é? Sim. Hoje, você quer assistir um recital de piano, você não consegue. Não é? É difícil. Não é? A região do Rio de Janeiro, não é? Foi um território importante na história do balé internacional. Uhum. Não é? Hoje, você quer assistir um espetáculo de balé, não existe mais. Não é? O maior centro de balé hoje no Brasil é Joinville, no interior de Santa Catarina. Não é? Por obra e graça de uma política municipal. Não é? Eu gostaria que o Brasil inteiro tivesse outras escolas como a de Joinville. Não é? Pelo menos que a gente tivesse chance de ter centros regionais. Não é? O papel do Estado hoje é aquele que tem que promover que todo município
tem uma biblioteca, tem um museu, tem um arquivo histórico, tem um espaço de dança, não é? Tem um espaço de encontro, tem um teatro. Você. Não é? Esse é o papel do Estado. A minha angústia é que eu não consigo entender. O Estado não tem que dizer qual é a peça que vai estar representada. Eu sei, mas a minha angústia é que eu não consigo entender, como cientista social, como é que a sociedade pode ser tão efervescente culturalmente e o Estado ser paralítico. Estar paralítico. Isso paralisado. É um dilema que eu acho que a gente tem que explicar. O meu problema é esse, que eu não estou entendendo. Entendeu? Isso é impressionante, não é? Agora, você não pode esquecer que cultura não precisa de Estado, não é? Porque senão o jongo não existia. Sim. A cultura, as práticas culturais, elas podem se fortalecer no subterrâneo, não é? Como forma de resistência, não é? Agora, o que eu sinto hoje, quer dizer, mais do que dirigir a cultura, é um pensamento estratégico. Por exemplo, eu fui recentemente a Fortaleza, não é? Visitei todos os espaços de exposição que eu pude em Fortaleza em 15 dias. Não é? Foi mais de uma dezena. Coisas maravilhosas. Com o meu olhar profissional, eu não prestei atenção só no que estava exposto, mas quem eram os produtores. Christian, eu me espantei porque no catálogo de exposições que eu visitei no Ceará, todas eram produções que vinham de São Paulo. Aí você vai me dizer assim, não é? Estão democratizando a cultura porque agora Fortaleza virou um centro, não é? de exposições. Não é? Mas, na verdade, é um centro de mercado de trabalho, não é? De produtores culturais que vêm de São Paulo. Não é? Não é possível. Eu estive envolvido num projeto de exposição em São Luís. Não é? É difícil você encontrar profissionais para tratar da exposição, não é? Para comunicação, não é? Esse papel estratégico o Estado tem que ter, não é? Você não pode ter um museu de artes visuais numa capital que não tenha segurança, não é? Esse é o papel do Estado. Não é? Não definir quem é que vai se apresentar no palco, qual é a música que vai estar no palco, se é o futebol, se é a mulata, se é o samba, como era antigamente, ou se era o presidente da República, a estátua do presidente da República. Não é? Agora, é preciso garantir, não é, que o país inteiro tenha chance de ter acesso, não é, aos equipamentos culturais, uma biblioteca, um museu. Não é? Como pode regiões do país não terem um museu? Não é? Como pode uma cidade como o Rio de Janeiro ter uma centralidade cultural importante, que tem vários equipamentos que carregam a marca de serem nacionais, fechados? Pois é, mas o que eu fico pensando isso tudo é um sintoma de que a cultura não é politicamente relevante para o Estado. Politicamente. Dessa maneira. Estrategicamente, de novo. Mas assim, é como se fosse assim, é uma obrigação que eu tenho que fazer, porque eu não tenho uma política cívica, eu não tenho... Aí volta, eu não estou conseguindo explicar direito, não é que eu estou querendo dizer que o Estado tem que determinar as coisas, mas o Estado deixou de olhar para a cultura como um campo politicamente estratégico para forjar qualquer coisa. Entendeu? Como ele olha para outras coisas que supostamente são relevantes. Então ele é meio que o Deus dará, você entrega para Lei Rouanet. Parece que é isso, entendeu? Eu insistiria na ideia, não é, de que a cultura não tem conseguido se integrar nos projetos políticos, não é? E eu acho que isso é uma medida da fragilidade dos nossos projetos políticos. Uhum. Porque um bom projeto político, ele vem junto com propostas culturais. Sim, estou de acordo, claro. Então, eu acho que a nossa política tem sido frágil, não é? E uma das dimensões em que a gente percebe essa fragilidade é a ausência da promoção de projetos culturais. Não é? E eu, sinceramente, lamento muito, porque a situação do patrimônio cultural hoje no Brasil vive permanentemente em situação de risco. Não é? Sim. Existe patrimônio, não é, que vive da mobilização da sociedade. A dança, por exemplo, vive dos dançarinos. Uhum. Então é preciso garantir espaço para os dançarinos existirem. Não é? Se você não der esse espaço, a tendência vai ser a prática da dança desaparecer. Não é? Então, eu acho que esse é o papel estratégico que o Estado tem que pensar. Não é? A gente não tem que promover aquilo que está... o papel do Estado não é promover aquilo que já está sendo promovido pela sociedade. Não é? Mas é encontro aquilo que a sociedade não está
conseguindo garantir. O caráter subsidiário. Fomentador. Sim, não fomentador. Tem que ter a capacidade de fomento. Não é? E eu tenho a impressão que essa ação estratégica, um pensamento estratégico é que está faltando entre nós. Não é? E para o gestor da cultura, basicamente o debate que existe é o problema do financiamento, não é? Porque a cultura está sem financiamento. Então hoje todo mundo quer recorrer ao incentivo cultural. Eu quero lembrar que o incentivo cultural era para ser complementar. Sim. Hoje, o orçamento do incentivo cultural está maior do que o orçamento da União. Não é? Então, nós temos algum problema. Não é? Porque aquilo que era para suplementar, complementar, incentivador, não é? Está se tornando a ação estruturante. E isso não tem sentido, porque a participação da sociedade civil ela não vai ser estruturante, porque não cabe a ela pensar a política nacional de cultura. Não é? Uhum. Então, isso carece de pensamento estratégico. Se você delegar a iniciativa da sociedade civil, não é? Construir um projeto nacional, não é? Você vai não conseguir, porque a sociedade civil não tem essa perspectiva. Não é? Não cabe a ela, não é? O movimento cultural de uma comunidade identitária ou territorial ou de uma regional, não é? Ou de um tipo de expressão artística, não vai conseguir pensar, não é? O papel do Estado. É preciso fortalecer o papel do gestor público da cultura no Brasil. Recentemente, não é? Se criou a carreira. Isso é muito interessante, não é? A carreira de Estado da cultura não existia, foi criada agora, Sim. recentemente, não é? Isso é uma coisa impressionante, não é? E eu acho que dá uma medida, não é, de como o Estado não tem demorado a se posicionar no campo da cultura, porque não conseguia nem definir qual era o tipo de profissional, não é, que deveria caracterizar o gestor público da cultura no Brasil. Teve um governo que acabou com o Ministério. Bom, fora esse debate, não é? Sobre a criação do Ministério, o fim do Ministério, isso tudo mostra a dificuldade da institucionalização da cultura e da afirmação de uma política pública da cultura, e eu diria, não é? A expressão disso é a falta de um pensamento estratégico. Não é? O exemplo que eu acho que a gente pode dar é o caso dos museus. A gente não tem carência de coleções extraordinárias no Brasil. Não é? Bom, lamentavelmente perdemos um conjunto espetacular que era do Museu Nacional. Não é? Mas ainda temos grandes coleções. Não é? Agora, se a gente não for capaz de cuidar dessas coleções, daqui a pouco nós não vamos ter mais essas coleções também. Claro. Né? Então, esse desafio é um desafio para o nosso tempo. Né? Eu penso, né, que se a nossa democracia conseguir dar sentido a uma política nacional de cultura, não só a democracia vai se fortalecer, mas eu acho que toda a sociedade vai se valorizar, e os projetos políticos vão ganhar densidade, profundidade, e eu acho que o Brasil merece uma cultura valorizada e que certamente vai significar gente valorizada, pensamento valorizado, expressões artísticas valorizadas, e eu não tenho dúvida de que isso vai ser acompanhado pelo fortalecimento da economia, das instituições, e eu realmente torço muito, para que a nossa democracia consiga contornar os desafios em torno da construção da política nacional de cultura na atualidade, porque a gente tem muita carência disso e se tornou um ponto de conflito na sociedade, que eu acho que em certos momentos parece até ameaçar a democracia. Paulo, muito obrigado pela conversa. Falar de cultura no Brasil engloba temas tão variados, tão profundos, tão complicados, tão complexos, que como vocês viram aqui nessa conversa, a gente podia ficar horas conversando e nós não conseguimos terminar isso aqui porque a gente continua conversando, né? Seja como for, com toda certeza, as reflexões que você trouxe, como eu estou comentando aqui, me fizeram, vocês também provavelmente, pensar muito a questão das tradições, das influências que formam hoje a cultura brasileira e, sobretudo, de que maneira a gente pode revitalizá-la, torná-la novamente algo que seja
estratégico do ponto de vista político que se torne algo estratégico para os governantes. Né? E se você quer acompanhar debates tão profundos quanto este aqui, você leia os artigos publicados na Insight Inteligência, que está à venda no site da revista, e você agora está muito longe de se desapontar. Né? Nas redes sociais da Insight Inteligência e do Canal Meio, você fica por dentro dessa e de muitas outras novidades. E até o próximo Diálogos. Ei, peraí, atenção, não rola ainda pro próximo vídeo não, tá? Por apenas R$15, o Meio Premium te dá acesso imediato ao nosso streaming exclusivo. Imagina só entrevistas inéditas com nomes como José Dirceu, Sérgio Abranches, Felipe Nunes e uma biblioteca de séries e documentários originais. Mas não para por aí não, tá? Nossas newsletters especiais trazem reportagens que desvendam da política à tecnologia. É o jornalismo que te prepara para entender de verdade os bastidores dos assuntos que movem o Brasil e o mundo, muito além da manchete. Assine o Meio Premium agora.